Salmo de número 15. Abra a Bíblia e vamos à bendita palavra. Salmo de número 15. Vamos ler e meditar na bendita palavra do Senhor. Salmo de número 15. Depois nós vamos também ler Hebreus capítulo 10, versículo 19 a seguir. O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Podemos ler, irmãos? Sim. Todos acharam a palavra? Sim. Todos acharam já a palavra, irmãos, para ser lida? Então vamos ler. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive integridade, ou vive com integridade, e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será abalado. Hebreus capítulo de número 8, versículo de número 19 a seguir. Hebreus capítulo 8, ou capítulo 10, versículo 19 a seguir. Hebreus 10, 19 a seguir. Tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Vamos pedir que o Senhor fale conosco, irmãos. Eu preciso ouvir a voz dele. Como é que eu vou falar a palavra dele sem estar ouvindo ele? Como vou pregar a palavra de Deus sem estar ouvindo o Espírito Santo? Seria tempo perdido, tanto para mim como para você. Seria uma vergonha. Mas aqui estamos, irmãos, com esse compromisso de transmitir a bendita palavra do Senhor. Fecha bem teus olhos. Entra agora no santuário. Você tem esse direito de entrar no santuário. Se você foi lavado no sangue de Jesus, purificado no sangue do Cordeiro, você entra no santuário agora. Querido e eterno Pai, nós te agradecemos por este dia, Jesus. Te louvamos por esse dia 6 de novembro, primeira sexta-feira do mês, quando nós nos reunimos aqui, Jesus, mais uma vez neste ano para participar do teu corpo, sim, Pai, do teu sangue, em memória de ti, trazendo a nossa memória, Pai querido, trazendo para dentro de nós o teu sofrimento,
o teu padecimento, Senhor. Que, ó Deus bendito e justo, que cada um aqui presente nesta oportunidade possa estar valorizando, Senhor, o sacrifício vivo, o sacrifício eterno, aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus, bendito é o teu nome. Fala comigo, Espírito Santo, fala comigo, Espírito Santo, fala com meu irmão e com minha irmã, ajuda nós a entender aquilo que tu precisa passar para nós nessa noite. Sim, amado Jesus, nós te agradecemos, nós te exaltamos no teu precioso, no teu santo, no teu eterno nome, Jesus. Tu levaste os nossos pecados sobre a cruz, tu pagaste o preço, Senhor amado, aleluia. E por isso nós estamos aqui olhando para ti, glorificando e exaltando o teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Glorifique a Deus com palmas, irmãos, bem forte. Pode tomar vossos assentos e vamos seguir adiante com este culto que nós estamos apresentando ao Senhor, e no mesmo momento procurando ouvir o que Ele tem para nós dizer. Salmo de número 15 é o salmo com o título de O Cidadão do Céu. Como vou ser eu um cidadão do céu se aqui eu não viver com sinceridade, com fidelidade diante do Senhor? Quem vai me dar a oportunidade de entrar ali se eu não estiver preparado? Eu não vou entrar lá. Você não vai entrar. Ninguém entrará ali se não for lavado no sangue do Cordeiro. Nós precisamos, irmãos, ser cidadão do céu desde aqui, desde agora. Nós precisamos, repito, ser cidadãos e cidadãs do céu desde aqui. Você tem que viver a palavra, você tem que viver o que a palavra recomenda, que nós sejamos aqui, em qualquer momento da nossa vida. Somos falhos, como sou falho, você, eu, todos os homens falham, mas irmãos, nós podemos tropeçar, podemos quem sabe até cair, mas vamos procurar nos levantar na presença do Senhor e não sair do caminho. A gente pode cair no caminho, mas o Espírito Santo está no caminho. Aleluia, Ele anda no caminho. Este é o caminho, diz o profeta Isaías: andai nele, sem vos desviar para a esquerda ou à direita. Por trás da gente, por trás de você ouve a voz do Espírito Santo, a voz do Salvador. Como vou ouvir a voz do Salvador se eu não estiver em comunhão com Ele? Como vou orar se eu não estiver em comunhão com Ele? Se eu não pratico justiça, se eu não vivo a palavra, não tenho como orar. Então, irmãos, o cidadão do céu, o salmista Davi, autor desse salmo memorável, ele nos deu aqui a lição, nos ensinou a lição. Mas nós, irmãos, com as lições dadas pelo Senhor Jesus, nós aprendemos muito mais do que Davi aprendeu. Nós sabemos muito mais do que Davi sabia. Apesar de ser quem é, quem foi e quem é, para nós, o nome do rei Davi. Ele não teve a oportunidade que eu e você tivemos. Eles olharam de longe, eles ouviram isso de longe, ouviram profecias, eles profetizaram, desejaram este dia, mas não alcançaram. Mas você alcançou este dia, o dia em que alguém diz para você: você sabe que Jesus morreu por você? Você sabe que Jesus derramou o seu sangue por você? Você sabe que Ele era justo? Você sabe que Ele era inocente? Você sabe que Ele ressuscitou? Nós sabemos de tudo isso, irmãos. Davi não sabia detalhes da história, mas nós sabemos detalhes desta história, e podemos constatar
na nossa vida a presença gloriosa do Espírito Santo. Você sente a presença do Espírito Santo, meu irmão? Ele está na tua vida ou não está? Ele cantou com você nessa noite? Ele orou contigo nessa noite? Pergunto, eu cantei com o Espírito Santo nessa noite? Eu orei com o Espírito Santo nessa noite? Isto é uma necessidade na nossa vida, irmãos. Para entrarmos no santuário, nós precisamos ter isso. Davi aqui pergunta, no Salmo de número 15: quem, Senhor, entrará ou habitará no teu tabernáculo? Habitar é ficar, habitar é pernoitar, habitar é passar o dia, habitar é estar ali a vida toda. Você está habitando no tabernáculo. Você não entrou para sair, você não entrou para se desviar. Jesus te chamou para você ficar firme. E se você aprendeu a lição que Jesus ensinou, você vai entender, eu vou entender, que para ficar firme, eu tenho que seguir os passos do meu Senhor. Eu tenho que viver conforme a sua palavra. Há 10 anos atrás, há 20, há 30, 50 anos, há 70 anos, há 100 anos, vai para trás, vai até no início. A palavra do Senhor é a mesma, ela não mudou. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Quem há de morar? Ele estava se referindo, irmãos, no reino eterno, no teu santo monte. Quem entrará ali? Quem terá essa qualidade? Quem é capaz, será capaz de romper todas as barreiras e alcançar o céu? Você pensa que é fácil? Você pensa que é do jeito que a gente às vezes pensa que deve ser? Andar de qualquer jeito, cambaleando de um lado para outro. Falta-nos às vezes tudo, irmãos, tudo, e nós não percebemos. Às vezes a religiosidade, o sistema religioso toma conta da nossa vida. Às vezes nós nos preocupamos mais com a vida do outro do que com a nossa mesma. Não estamos pensando que nós também temos que percorrer esse destino e habitar no lugar santo. Jesus, irmãos, e os apóstolos, o Novo Testamento já nos trata a igreja é tratada hoje como pessoas que estão numa antessala do céu, estão numa antessala do céu, vivendo uma vida, vivendo evidências, vivendo alguma coisa que a única atração maior na vida dele é entrar ali. É a necessidade de se manter firme, de se manter digno de entrar nos céus. Agora ele responde: o que vive com integridade, como se fosse o próprio Deus respondendo para ele. O que vive com integridade e pratica a justiça. Faça você mesmo uma análise, se você é íntegro, se você pratica a justiça. Eu devo fazer isso. Às vezes ele não faz e não pratica porque diz: eu esqueci, sou muito esquecido. Irmãos, quando o Espírito Santo habita dentro de você, ele grita alto, ele não deixa você se esquecer de nada. Não, você não esquece dos seus deveres, você não esquece de ser puro, você não esquece de viver uma vida de pureza. Você não pode esquecer, porque o Espírito Santo é o porta-voz do céu que está dentro de você dia e noite. Agora, quando nós não ouvimos mais a voz dele, nós estamos em perigo, irmãos. Deixamos de ser eleitos. A palavra de Deus diz que nós somos um povo eleito, uma raça santa, um povo peculiar, um povo escolhido no meio deste mundo para servir ao Senhor, chamados e escolhidos por Ele. Nós precisamos lutar, irmãos, para manter a nossa eleição em dia, para poder alcançar o céu. Fomos eleitos porque já não somos mais candidatos, somos eleitos.
Se fosse candidato, nós não estava nessa antessala que eu acabei de falar. Nós estava querendo entrar na antessala para ver a porta, mas nós já vimos a porta, nós sentimos a porta, nós sentimos o peso da cruz, nós sentimos o estreito desse caminho, o aperto desse caminho. Aqui não tem nada fácil, meus irmãos. Para ir para o céu não tem nada fácil, tudo é pesado. Você tem que ser ou não ser, você tem que ser verdadeiro ou mentiroso, você tem que ser puro ou impuro, você tem que ser santo. A palavra diz que quem é aquele que é impuro, continue praticando impureza. Aquele que é injustiça, continue praticando injustiça. Se você acha que é bom, continue fazendo. Mas aquele que é santo, se santifique mais ainda. Aquele que é justo, se justifique mais ainda. É o que Deus exige da gente. Poderíamos dizer para ele: Deus, se ele fosse um homem, se ele fosse alguém que pudesse ser manipulado, que pudesse mudar esses estatutos, dizer: Deus, tu não acha que é muito pesado isso para mim? Tu não vê que eu envelheci e não consigo mais acompanhar eles? Eu não consigo, Senhor. Aliás, Senhor, eu tenho tantos anos de crente, eu nasci crente. Ninguém nasceu crente, irmãos. Deus vai dizer: você tem que se santificar cada dia, você tem que olhar para mim cada dia, você tem que depender de mim cada dia, você tem que me buscar a presença todos os dias, todas as horas. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O que habita, o que vive com integridade e pratica justiça e que fala a verdade. A mentira, irmãos, é um dos instrumentos mais terríveis que o diabo usa para destruir a vida da pessoa, a vida do cristão. A mentira, o engano. Mas Jesus, irmãos, ele disse: eu sou a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aqui não é um dito político, como muitas pessoas acham que é aqui no país. Não, ele fala na verdade, irmão, não de homem, mas na verdade de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Podemos estar sob um jugo, irmãos, de um governo sanguinário, de um governo contrário a todo aquilo que se chama santo na nossa vida, perseguido por qualquer regime deste mundo. A igreja já passou por tudo isso, e nós podemos estar passando por isso, ou passar por isso um dia, mas não devemos negar o nome precioso do Senhor Jesus. Jamais, irmãos, conhecer a verdade e a verdade nos libertar é não ser mais escravo deste mundo, é não ser mais escravo da mentira, a não ser mais escravo do adultério, a não ser mais escravo do roubo, a não ser mais escravo da cobiça, da murmuração, da contenda, das injustiças, de tantas coisas mais que se pratica nesse mundo sem nenhum constrangimento. Ah, eu sou pastor. Até uma vergonha, irmãos, muitas vezes você mencionar o nome de alguém como pastor. Hoje está assim, e a gente fica num aperto, numa dificuldade, em certos momentos da vida, de se apresentar como pastor, porque parece que todo mundo vai estar nos condenando por ser pastor, mas que o pastor dos pastores, irmãos, brilhe sobre nós de uma forma tal que o mundo possa ver Cristo em mim, em você, que o mundo possa ver a justiça em você, que o mundo possa ver a verdade em ti, que o mundo possa ver o brilho do Espírito Santo na tua vida. A igreja de Cristo, irmãos, tem por obrigação, tem por necessidade de brilhar sobre este mundo. Você precisa brilhar, eu preciso brilhar. E como é difícil, irmãos. O sol da justiça toca em cada um, brilha sobre nós, e nós de repente, irmãos, não refletimos ao sol, não reagimos à luz de Cristo, porque estamos em trevas. Precisamos pedir misericórdia e o Senhor nos limpar dessas trevas,
limpar o nosso coração, limpar a nossa vida, nos transformar numa vida de pessoas santas, numa vida de pessoas dignas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muitos pensam que, irmãos, preste atenção na palavra, irmãos. Irmãos queridos, tem muita gente que pensa que a Santa Ceia é um mero costume, é aquilo que eu vou tomar uma vez por mês. Meu irmão, não é isso, meu irmão. Isto aqui, a Santa Ceia do Senhor, é um ato sublime de louvor. É o ato sublime de louvor. É aquilo que eu vou mostrar para você, e você vai mostrar para mim, vai mostrar para o mundo, dizendo: eu estou em comunhão com Ele, eu tenho minha mão limpa, por isso estou pegando pão e estou comendo, por isso eu estou tomando cálice, porque eu tenho minhas mãos limpas, tenho meu coração limpo, eu pratico a justiça. É isso, irmãos. E a palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. Mas se é o Espírito Santo que está examinando, irmãos, esqueça a figura humana, é o Espírito Santo que está te examinando e não você. Esse examine-se o homem a si mesmo, irmão, ele está apontando para o homem, para a mulher que é membrado no corpo do Senhor Jesus. Não é qualquer um. Então todo mundo vinha e tomava ceia e pronto, e acabou. Examine-se o homem a si mesmo. De vez em quando a gente ouve essa palavra de provocação de alguém. A Bíblia diz que examine-se o homem a si mesmo e coma e beba. Come e bebe, irmãos, quando não é examinado junto com o Espírito Santo para a sua própria condenação. Por isso que entre vós, diz a palavra, há muitos fracos e doentes, e não são poucos os que estão dormindo, porque comem e bebem indignamente do corpo do Senhor Jesus. Esta é a verdade. E o salmista prossegue aqui no versículo de número 3: ele não defama o que não defama com sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. Os irmãos estão entendendo isso? Versículo 4: o que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, aquele que é vamos dar um exemplo, irmãos. O réprobo, aquele que emite vergonha, que emite escândalo, que diz que é, mas não é. Ele é mentiroso, ele é falso, é um falsário, pode ser um falso profeta, uma falsa doutrina. Você tem que rejeitar isso tudo e colocar no teu coração. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 4 estou lendo: e que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. Não vai honrar um que se desviou dos caminhos, não quer mais voltar para a igreja, não quer mais buscar o Senhor, não quer mais orar, não quer mais se santificar, mas ele honra aqueles que são honrados pelo Senhor, por aqueles que temem ao Senhor da glória. O que a seus olhos, versículo de número 5, aliás tem parte ainda do versículo 4 aqui que preciso ler: o que jura com dano próprio e não se retrata. Não é jurar pelo céu e pela terra, que a palavra diz que nós não devemos jurar, mas aquele que confirma, ele disse: é verdade o que eu vi, isso é verdade. Mas se tu falar que é verdade, você é capaz de ser preso. Se tu falar que é verdade, você vai ser condenado. Mas doutor, eu não posso mentir, é verdade, aconteceu isso, aconteceu, eu fiz, eu vi, é verdade, eu não posso mentir, eu não posso ser uma falsa testemunha, eu estou falando a verdade, eu vi. Então, irmãos, o Senhor exige de nós muito mais do que nós imaginamos, muito mais do que você imagina, para poder ser um cidadão do céu, para poder adentrar os portais eternos. Nós achamos que é de qualquer jeito, e o mundo, o evangelho que nós conhecemos hoje, que não existia pouco tempo atrás, mas ele vem aflorando, vem dando os frutos dele desta forma desigual com aquele que é o evangelho verdadeiro. Nós vimos que as pessoas estão achando que é de qualquer jeito que se entra no céu, é de qualquer jeito.
Sou mentiroso, entro no céu. Sou adúltero, entro no céu. Eu roubo, mas entro no céu. Eu não falo a verdade para o meu irmão, entro no céu. Meu irmão, que céu é esse? Eu deixo a minha família aqui e arrumo outra família ali. Eu me divorcio aqui, caso com outra ali e vivo assim para lá e para cá e vou entrar no céu. Eu deixo uma família, deixo outro, e agora, irmãos, o pior, que isso está indo e entrando em movimentos que eram tão lindos, que eram tão belos, que fizeram um grande trabalho para o Senhor nessa terra. Homens, velhos, pastores antigos, que fizeram a obra de Deus tão linda, gloriosa. O Senhor os usou nas suas mãos, e de repente, o adultério, a concupiscência dos olhos destruiu a vida dele, e ele caiu. Divorcia-se da mulher. A mulher continua congregando na mesma congregação que ele, e ele arruma outra mulher. A mulher, quem sabe, arruma outro homem, e fica tudo no mesmo lugar. Que isso, irmãos? Para onde está indo esse povo? Cidadão do céu? Não. Cidadão do céu, irmãos, é aquele que renuncia tudo pelo amor à cruz. Cidadão do céu é aquele que se esforça o máximo possível para ser melhor possível para o Senhor. Este é o verdadeiro cidadão do céu. Ele não nega. Ele não nega. Bendito é o nome do Senhor. A Esther tinha um tio. Ela teve uma família que tinha alguns assassinos lá na família, lá mais atrás. E um dos tios dela, ele assassinou um homem. E o juiz lá, quando ele foi condenado na cidade aqui do Vale, o advogado foi na audiência. O advogado diz: o senhor tem que dizer assim, assim, assim. E ele disse: não, eu não vou dizer. Então você vai ser preso. Mas lá o advogado pensava: quando ele chegar e ver o juiz, quando ele enfrentar a corte, ele vai negar. Quando o juiz perguntou: o senhor matou? Ele disse: matei. O advogado se intrometeu e disse: não, ele não matou. O tio dela deu um soco em cima da mesa e disse: eu matei. E sabe o que aconteceu, irmãos, com aquele homem? Ele foi preso, um dos primeiros presos na antiga penitenciária da nossa capital, em 1938. Lá ele aceitou Jesus como Salvador da sua vida, aleluia, e trouxe o Evangelho para toda a família. Agora, em vez de assassinos, de ladrões, de roubadores, começou a nascer pastores, começou mulheres vivas, mulheres cheias da graça de Deus, homens cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo começou a habitar na vida dele. Deus o escolheu. Se ele tivesse mentido, talvez ele não teria sido preso e também não teria sido salvo por Jesus. Mas lá na penitenciária, alguém entrou e entregou para ele o Novo Testamento, o livrinho da capa preta daqueles dias. E ele levou aquilo para casa como um triunfo. E ele não tinha aceitado Jesus ainda, mas ele entendeu a palavra. E quando ele chegou aqui no Alto Vale, foi um dos primeiros crentes a membrar-se na igreja e participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, porque falou a verdade. Não negue. Se você for acusado de alguma coisa, esses advogados de hoje em dia, e sempre são assim, irmãos, tem uma questão, ele vai dizer: ó, você tem que falar, ele vai te instruir, fazer de você um mentiroso. Essas são as instruções deles. Desculpe se tiver advogado aqui, mas a grande maioria é esse, principalmente os de portas de cadeia. Você mente, você faz isso, você faz aquilo, e ele mente. O cidadão mente e é livre da prisão. Deus se agrada disso? Não. E a maioria das pessoas hoje conhece o Evangelho. Está cheio de Isaías, de Elias, de Joéis e de Daniéis presos aí, assassinos, que conheceram a palavra, mas negaram o nome do Senhor Jesus. Você não pode negar, minha irmã, você não pode negar, meu irmão, o nome de Cristo Jesus. Quando você mente para um servo de Deus,
para um fiel servo de Deus, você está mentindo para o próprio Senhor Jesus, sabia disso? Você está mentindo para o Espírito Santo. Quando alguém pergunta para você, é isso? Você diz, não, não é isso. Você mente para o Espírito Santo. Corra e peça perdão, porque o Senhor é misericordioso em perdoar e transformar e te dar vida. Glória a Jesus. É dura mensagem, irmãos? Não é. Esta é a mensagem que me salvou, esta é a mensagem que nos trouxe a salvação eterna. Versículo de número 5: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Subornar e ser subornado hoje parece que virou uma cultura para muitas pessoas, é uma cultura. Ele fez assim, eu também faço. Emprestar dinheiro não é pecado, mas com usura, para tirar o que não deve, cobrar o que não se deve cobrar. Aqui está dizendo, mas em seguida diz, para terminar esse salmo: quem deste modo procede, não será jamais abalado. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Eu acho que é capítulo 35 e versículo 8 de Isaías, se não me engano, 35 e 8, ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer por ele, quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo os loucos. É uma profecia que Isaías profetizou sobre a felicidade da Sião futura. Mas a Sião futura da igreja, irmãos, é o céu, é o caminho santo. Até o louco não erra, porque o louco vem para os pés do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus faz ele entender. Você já viu aquelas pessoas especiais? Aqui nós não temos, pessoas que estudam numa escola diferenciada, a vida dele é diferente, os rostinhos são todos iguais, eles sofrem desse mal, nasceram assim. Em toda a terra onde você vai, em qualquer país, em pessoas de cores diferentes, você olha para o rosto e olha, meu Deus, é parecido com aquele lá, todos parecidos. Que povo é esse? Por que essa marca? Mas se ele vem para a igreja, irmãos, eles se tornam bons crentes, eles glorificam o Senhor. Me lembro que uma vez aqui na Itaipava, eu fui visitar uma família, e só tinha um rapazinho que tinha o mal de síndrome de Down. Aquele menino, quando ele estava lá, eu bati palma, ele veio correndo me receber e disse: minha mãe foi no supermercado, e ele ficava olhando. O senhor veio falar de Jesus aqui? O senhor é o pastor? Eu sou o pastor. O senhor veio falar de Jesus? Então eu quero ficar sentado perto do senhor, eu quero sentar perto do senhor. Oh Deus! E ele sentou e segurou na minha calça como uma criancinha bem pequenininha, que precisava de alguém dizendo: eu não vou errar o caminho, eu quero entender do caminho, eu quero aprender o caminho. E quantos outros meninos e meninas, mocinhos, eu já vi com esta síndrome de Down, e eles entendendo a palavra. E muitos têm eles por loucos, que estudam numa escola, como já disse, diferenciada, tem que ser levado e trazido pelos pais, mas quando Jesus entra no coração deles, irmãos, eles acertam o caminho e começam a praticar o caminho. E nós, com tudo que sabemos, com todos os cursos que tanta gente tem, com tanta, um intelecto, é um sábio, tem uma cultura refinada, mas de repente não entende nada do caminho, não entende nada do caminho. Nós precisamos de um professor, irmãos, e este professor se chama Espírito Santo. Desde a primeira aula ele começa a nos ensinar,
e não fica nesse beabá, 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 né? Será que estou certo? Será que estou errado? Não, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, e ele se torna um adulto espiritual. Bendito é o nome do Senhor. Ele se torna um cidadão do céu, respeitado, honrado, amado, porque ele é um cidadão do céu. E nós temos hoje, irmãos, essa facilidade de entrar no santuário. Você vem aqui no culto, nos dias de semana, tão pouca gente, mas você dobra o joelho e de repente você entra no santuário. Você está lá em casa, dobra o teu joelho, sentado para o almoço, para o café da manhã, a janta à noite, não importa. A Bíblia está do lado e você lê a palavra e o Espírito Santo vem e faz um culto com a gente. Mas quem que estava lá? Estava eu e a Esther, ou tinha outro irmão lá, ou tinha outro alguém lá. Deus está presente, o Espírito Santo canta conosco. Você tem a tua palavra junto com você lá em casa? Ela está sobre a tua mesa? Você faz um culto todos os dias para o Senhor na tua casa? É preciso, meu irmão, nós ter esse princípio, essa base forte, sólida, para nós não depender mais daquilo que falei, das palavras do começo, as palavras básicas do Evangelho. Eu sei que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, mas eu nunca recebi, nunca fui curado e nunca fui salvo. O que você conhece? O que você sabe? Eu conhece, mas não vive essa plenitude. Você precisa viver, irmãos, esse princípio de plenitude, porque a plenitude real nós só vamos ter no céu, mas aqui nós precisamos viver essas evidências da plenitude. Precisamos sentir a glória do Senhor, a paz de Cristo inundando na nossa alma. Você vê como o diabo tem lutado, irmãos, contra aqueles que pregam a palavra? Eu sei. Tem horas que ele te pega com aquelas setas malignas e de longe ele atira a seta e ele acerta. Geralmente é no corpo da gente. Eu estou tão cansado, estou todo quebrado, estou todo moído, eu estou com febre, eu estou com dor de garganta, eu estou com dor das costas, eu não posso ir, está chovendo, não tenho isso, não tenho aquilo. Meu irmão, acabou na tua vida aquilo que você tinha uma vez e não tem mais, que a Bíblia fala lá, e o Senhor repreendeu a igreja de Éfeso, dizendo: você deixou-me, você esqueceu do teu primeiro amor. Você esqueceu. E quando nós esquecemos, irmãos, nós vamos tendo problemas e mais problemas. A hora está passando, mas quero menos reler com os irmãos o que li em Hebreus capítulo de número 10, versículo de número 19 a seguir. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, agora, irmãos, não é para entrar no céu, na Sião celestial, direto, não. Ou naquele momento eu vou ser arrumado, naquele momento eu vou arrumar azeite. Ouvimos a leitura da palavra aqui, antes de começar os louvores, a leitura que foi feita na abertura desse culto, sobre as 10 virgens. Eram 10 pessoas parecidas, eram iguais. Olhava para uma, olhava para outra, mas qual é delas? Qual é delas? Tem 10, você vai separar aí, pelo teu olhar, as 10. Não tinha como. Mas na hora do aperto, na hora em que ouviram a voz, aí vem o noivo. Essa voz você está ouvindo e eu estou ouvindo já faz tempo. Aí vem o noivo. Aí vem o noivo. Ele vem. A igreja vem pregando isso desde os primeiros dias. Muitos irmãos, a grande maioria que vai habitar o céu já está dormindo no braço do Senhor. Mas tem nós aqui que estamos vivos. E a voz nós escutamos, aí vem o noivo. E eu não me preparo. Eu nem saber. Mas na hora, diz assim, eu vou ficar no escuro porque eu não tenho azeite. Não estou preparado, me empresta, me vende do teu azeite, me empresta. Não,
O que é meu é meu. Vai chegar um momento, irmãos, que você vai entender uma coisa: o que é teu é teu. Você não pode emprestar a tua espiritualidade, você não pode emprestar o teu grau de santidade para ninguém, isso é teu, você conquistou, você não pode tirar para dar para alguém, e Deus não iria aceitar isso, irmãos. Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que trabalhar o necessário possível para poder conseguir o céu. Não é assim: empresta do teu, empresta para pagar quando? Me vende para pagar quando? Me dá, que não posso, o que eu tenho é meu. Se eu entregar para você, vai faltar para mim e para você, vai ficar todo mundo no escuro. Meu querido irmão, a igreja está viva até aqui, porque nós não somos de emprestar azeite para ninguém, nós não somos de dar azeite para ninguém. Tem a palavra do Senhor aqui, ó. Essa aqui é entregue para todos. Aí vem o noivo, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Nós vamos continuar gritando daqui cada dia. Prossegue aqui a palavra dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha do que nós vamos participar hoje. Dizer: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque foi por causa da tua morte, do derramar do teu sangue, que eu sou digno, Senhor, de ser um cidadão do céu, de ser uma cidadã do céu. E prossegue no versículo 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamos-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardamos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos no amor e nas obras e nas boas obras. Não deixamos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Será que nós não estamos vendo, irmãos, que tudo está no fim, irmãos? Quando nós olhamos para a maior democracia do mundo, que chama-se Estados Unidos da América, que está passando por uma eleição e uma confusão sem precedente, o povo dividido ao meio. Você não vê isso? Que não tem a grande potência, não tem a mais poderosa forças armadas do mundo, o maior poderio bélico do mundo, o país mais armado com bombas. Tem momentos, irmãos, que eles não sabem o que fazer. A igreja não pode chegar, irmãos, a esse nível de não saber o que fazer. Você precisa saber o que está fazendo. Você precisa saber se está certo ou errado. Se você acha que está aqui errado, o que se prega aqui é errado, meu irmão, o jeito é escolher outro lugar. Não tem outra solução, a não ser que você peça a Jesus: abre meu entendimento para eu entender. Eu vou entender a tua palavra. Eu vou entender a tua palavra. De vez em quando alguém vai dizer: para onde eu vou, pastor? Está fraco na fé, cambaleando. Eu fui lá e fui cá e fui lá, está tudo. Uma pessoa me disse até uma palavra assim que eu não vou nem pronunciar aqui. Eu disse: mas irmão, então toma uma decisão. Veste essas roupas de salvação. Muda o teu caráter, muda a tua vida. Se nós olharmos lá no capítulo 21 de Apocalipse, você vai ver quem vai ficar para fora. Você vai ver toda aquela série de problemas, de coisas que estão ali inseridas na palavra do Senhor. Quem ficará de fora? Quem não vai entrar no santuário? E encerra dizendo: e todos os mentirosos. Meu Deus, os irmãos sabem que a mentira é um cabo usado para praticar todos os outros pecados. Todos os outros pecados têm um cabo chamado mentira. Você vai pegar naquele cabo
Você vai pegar naquele cabo e vai praticar. Não, eu não sabia. Não, engana e diz que não enganou. Trai e diz que não traiu. E faz, não, eu não sabia. Eu não sabia. A mentira está em todo lugar, irmãos. Ela cabe em todos os lugares. Não pratique isso. Limpe as tuas vestes. Ore por uns pelos outros, irmãos. Não deixem de congregar. Congregar é viver em comunhão. Congregar é viver em paz. Congregar é poder olhar um no olho do outro e dizer: glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome. Você acha que eu queria estar aqui, irmãos? Não. Não. Por mim, pastor? Não. Nunca pleiteei isso na minha vida. Nunca pedi isso para ninguém. Quando aconteceu, eu entendi, mas questionando ainda a mim mesmo e ao próprio Senhor. Senhor, mas o que? Anda na minha presença e procura ser perfeito. Anda diante de mim e procura ser perfeito. Eu perfeito não, irmãos, mas a nossa perfeição vem do Senhor. Fiquem em pé, fiquem todos em pé e vamos glorificar a Deus. Vamos louvar a Deus. Abra a tua boca, irmãos, e glorifique a Deus pelo caminho que você encontrou. Não é uma denominação, não é um povo, não é um pastor, mas é a bendita palavra do Senhor. Glória a Deus. Estamos num bom número nessa noite. O Senhor quer ouvir o teu clamor, meu irmão. O Senhor quer ouvir tua voz. O Senhor quer ouvir o teu amém lá do profundo do coração. Não é um amém por qualquer coisa, mas é um amém dizendo: eu concordo, Senhor. Eu concordo que nós devemos ser verdadeiros, puros, eu e você. Se a palavra falar só com você, irmãos, eu não seria digno de estar aqui, mas ela fala comigo e diz: Deus, o que é que eu vou fazer? Vou fugir para onde? Para onde me irei da tua presença, Senhor? Não adianta fugir. Glória a Jesus. Fecha bem os olhos e vamos orar, irmãos. Te desliga agora um pouco das coisas terrenas. Pai querido, Deus bendito e justo, a tua palavra é fiel, Pai, e é uma tarefa por demais difícil de ser desempenhada nessa terra, mas eu creio, Senhor, creio nas tuas promessas, meu Deus, creio nas tuas promessas. Sim, Pai querido, aleluia. Tu és a nossa força, Tu és a nossa alegria, aleluia. Tu és a nossa esperança, Jesus. Nós sentimos isso cada dia. O que seria de mim, Senhor, se não tivesses Tu comigo? Oh Jesus amado, aleluia. O que seria da minha irmã e do meu irmão, se não fosse a Tua mão sobre nós e nos conduziu até aqui, nessa altura do caminho? Oh Deus meu, aleluia. Bendito é o Teu nome, Jesus. Bendito é o Teu nome, Jesus. Bendito é o Teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Amém e amém.